Fala rapaziada do canal Notícia do Fogão 2.0, aqui vamos falar de Copa do Brasil, o sorteio, tá aí os times, os confrontos da Copa do Brasil, terceira fase, Botafogo enfrenta o Capital do DF, temos também Botafogo em busca de reforços, vem zagueiro ou não vem? Amanhã, sexta-feira, é o último dia para se reforçar e muito mais para vocês. Então antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão 2.0, tá? Vamos seguir aqui com o react e no final do vídeo a gente conversa sobre o Fogão. Vamos falar do Botafogo? O Botafogo é o seguinte, o Botafogo amanhã fecha a janela e o Botafogo ainda está tentando reforçar o seu elenco. Não sei se existe muita esperança para isso, vou trazer o Lucas de Sena para dar mais informações. Vai rolar um reforço, meu amigo? Bem-vindo ao Taon. Oi, Joana, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Olha, o reloginho tá contando, mas assim, tá contra o Botafogo, né? Amanhã fecha a janela, o Botafogo corre atrás ainda de um zagueiro e de um meia, mas tá difícil conseguir esses reforços ainda nessa janela. Vou começar falando que o Botafogo, com o que tem, treinou hoje pela manhã. Amanhã de manhã volta a treinar e aí encerra a preparação para viajar amanhã mesmo, durante a tarde, para Bragança Paulista, onde no sábado, às 4 da tarde, pega o Bragantino pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Botafogo está naquele bolo de 7 clubes ali que venceram uma e empataram outra. Estão com 4 pontos. O Botafogo venceu no último fim de semana aqui no estádio Newton Santos o Juventude. Pela Libertadores, na terça-feira, venceu aqui no Newton Santos o Carabobo, então vem de 2 vitórias consecutivas na temporada. A boa notícia para a torcida do Botafogo é que nesse sábado o técnico Renato Paiva volta a contar com o Igor Jesus. O Igor Jesus, que tem 2 gols nessa temporada, em 11 partidas, ele voltou a marcar no último fim de semana diante do Juventude aqui no Newton Santos e busca aí uma sequência mais artilheira nessa temporada, como ele teve no ano passado. Esse é o time que vai para o jogo de sábado. Reforços, a gente deve saber amanhã se o Botafogo consegue ou não o zagueiro e o meia que está correndo atrás. Um abraço, Joana. Um abraço para você também, Lucas. Zagueiro, o Botafogo queria o Naves, que pediu até para ser negociado pelo Palmeiras, mas realmente tá bem difícil. Sorteio da Copa do Brasil na tela. Olha os adversários, quero saber quem tem a vida mais dura, quem tem a vida mais mole. Como é que vocês estão achando dos cariocas? Thiago Carvalho, Vasco Operário, Fluminense e Aparecidense. Cadê? Flamengo e Botafogo da Paraíba. E Botafogo e Capital do Distrito Federal de Brasília. Quem tem a vida mais tranquila, quem tem a vida mais difícil, temos 3 minutos. Cara, eu acho que é mais difícil, por incrível... Assim, ninguém tem a vida tão difícil, mas acho que o Vasco tem a vida mais difícil. O Operário é um time que disputa normalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, costuma ter um time mais estruturado, tem uma torcida complicada lá no Paraná, que cobra, acompanha. Na parte de cima hoje lá. Então acho que o Operário talvez seja mais estruturado entre os adversários dos cariocas. Aparecidense... o Botafogo tem muita torcida. O Aparecidense e o Capital parecem ser os mais fracos. Isso, os mais E frágeis. o Botafogo talvez um pouquinho acima desses E o Botafogo dois. tem muita torcida, vai ser um jogo bem truncado, né? Não, e até o Flamengo na Paraíba vai ter muita torcida também. Então vai ser legal até pro torcedor do Flamengo que estiver lá ter essa oportunidade. Mas eu acho que em relação ao futebol, talvez o Vasco tenha o confronto mais complicado e o Vasco joga fora de casa. Assim como o Flamengo também vai jogar fora de casa. E aí isso pode causar uma questão um pouco mais turbulenta, sei lá. Fera ou não? Eu concordo com o Thiaguinho, mas dentro de um contexto geral, acho que as equipes vão ter jogos difíceis, mas tem todas as condições de passar de fase sem muitos problemas. Eu acho que tem obrigação. Sem os muitos 4. problemas. Eu acho. Não, o senhor vai acho. falar que é responsabilidade. Não, eu também acho. Não, Pô, Thiago. Pode cobrar a gente se Não isso é não for Cruzeiro, obrigação. não é Isso aí Palmeiras, não é Santos. Não, mas não tem cobrança. Você só falou que tem Não, obrigação isso aí é e os obrigação. caras que se resolvam no campo. O problema olha é só. deles, filha. Eu tenho a obrigação de estar aqui meio-dia Mas todo do dia. outro pote, os times mais complicados seriam pegar o Náutico, pegar o Ceará, talvez até o CRB agora. O Novo Horizontino é uma equipe muito complicada também. O Vila Nova o Novo Horizontino. Campeão goiano. Vila Nova agora, o Operário, o Aparecidense, o Botafogo e o Capital ficou de bom tamanho. Aqui também, não vou falar clássico, mas lá no sul o bicho pega. Brusque Então. e E é Atlético um time que também Paranaense. estava jogando Série B há pouco tempo. Agora, ali na chave dos cariocas, não tem como tu falar que foi ruim.
todo mundo pegou um adversário Foi sorteio, justo. não foi azareio. Isso aí. Palmeiras foi azareio, pegou o Ceará, Pegou o azareio, que é um é. time que tá jogando bola. Não, ter esse Red Bull e São Paulo Criciúma e é um Náutico jogo também O Náutico interessante. vai fazer um jogo difícil, vai querer fechar ali. Palpitezinho rapidinho pra Flusão, GB São José, Flusão com reserva. Dá pra esticar Então eu muito, vou não. chamar até porque é o Fogão. Faz E só um goleou favor, na então. rodada, oi. Oferece esse noticiário pro William, garçom, que me atendeu ontem. Saí pra jantar Show com a de minha bola. senhora. O William atendeu a gente super bem lá no Bom, bairro hein? da Glória. Eu não vou fazer jabá pro restaurante, que não bota dinheiro aqui. William Botafoguense, seu fã, gosta muito do... Um abraço, William, tamo junto. E mandando um outro abraço aqui, deixa eu ver aqui, mandando um abraço aqui também. Um abraço pro Cecel, lá na Secretaria de Esporte, valeu, Cecel, aquele abraço, tamo junto. É nóis, parabéns, aniversário do Cecel hoje, valeu, parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Tamo junto, Cecel é fera. Seguinte, ó, vamos falar do Botafogo, vai, Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. Há 2 dias do encerramento da janela doméstica, o Botafogo vive aí a expectativa de contratar pelo menos 2 jogadores para fechar o elenco. Um zagueiro e um jogador de meio campo. O zagueiro se tornou imprescindível, já que o Bastos vai ficar um longo período se recuperando da lesão no joelho esquerdo e o Botafogo só tem o Jair como zagueiro que atue pelo lado direito. Ontem a gente trouxe aqui alguns nomes que estão sendo especulados. O Gustavo Martins, do Grêmio, é o que está mais próximo, talvez, de acertar. O jogador viria por empréstimo com opção de compra. O passe dele está fixado em 5 milhões de euros. O Abner, jogador do Juventude, ele renovou o contrato recentemente com a equipe gaúcha e por isso eles só aceitam negociá-lo em definitivo. Para isso, o Botafogo teria que desembolsar 20 milhões de reais para tirá-lo de lá. O problema é que o Botafogo já investiu muito dinheiro nas contratações dessa primeira janela de transferências e só aceitaria, nesse momento, pegar jogadores emprestados. E ainda tem o Naves, jogador do Palmeiras. Ontem a gente trouxe aqui o interesse do Botafogo nesse jogador, só que a equipe alviverde vem encontrando muita resistência por parte dos torcedores, principalmente, que não querem que o jogador saia para reforçar um rival. A proposta foi até bem aceita pelo jogador e pelo seu empresário, mas convencer a Leila Pereira nesse momento é o principal desafio. Ainda tem mais um jogador, um zagueiro que não teve o nome divulgado, que o Botafogo enxerga como um plano D, caso nenhum desses 3 sejam contratados. A situação do meia também está sendo avaliada. O Botafogo, que tentou há pouco tempo o Cauli, teve a proposta rejeitada pelo Bahia, mas existem outros nomes que o clube vem estudando. Esse meia seria muito importante para ser aí um substituto para o Savarino, jogador que constantemente vem sendo convocado pela seleção venezuelana. Então amanhã se encerra essa janela. Tudo indica que no dia de hoje deveremos ter novidades com relação a essas contratações e conforme elas forem surgindo, a gente vai trazendo e atualizando o torcedor do Botafogo. Como última informação, Canta, vamos trazer notícias sobre o Neira, zagueiro do Carabobo, que se chocou com o Mastriani aos 12 minutos do segundo tempo da partida entre as 2 equipes na terça-feira no estádio Newton Santos. Ele, que ficou em observação em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, foi diagnosticado com uma fratura, cara. Essa informação quem deu foi o próprio Carabobo. Em uma postagem nas redes sociais, eles disseram que o zagueiro sofreu uma concussão e fratura alinhada do osso temporal esquerdo. A nota diz ainda que ele está sob supervisão médica e deseja forças ao zagueiro. E nós também, claro, desejamos forças e melhoras ao Neira, zagueiro do Carabobo, e que ele volte o mais rápido possível a atuar. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações aqui no som da Transamérica. Cara, tomara que o Neira se recupere por aí, né? E o Botafogo vai se reforçar, Gabriel Farias. Agora, tem uma parada que o torcedor do Botafogo tem que ter em mente em relação ao brasileiro, tá? Os jogos mais pesados do Botafogo não tinham feito esse exercício, agora fiz. Então, antes de junho, no primeiro turno. Então, tem Atlético Mineiro, Flamengo, já enfrentou o Palmeiras, tem São Paulo agora, né, pela frente. Tem vários times que são postulantes aí a primeira parte da tabela, né? E vai ter que chegar em junho, pelo menos, no bolo. No bolo. É isso. Mesma estratégia do ano passado, né? Não tem nem muito o que avaliar em relação a isso. O Botafogo, no ano passado, fecha com 2 títulos, tendo Telles titular, Igor Jesus, Almada, Vitinho, jogadores que chegaram na segunda janela. Claro que teve uma base que antes fez essa condução, com Marlon Freitas, com Gregory, Luiz Henrique, enfim, outros jogadores que atuaram anteriormente, Bastos, Barbosa, etc. John tava desde o início do ano, e esse ano tá parecido. O Botafogo tem a mesma base do ano passado, 9 titulares prosseguiram, tem gente lesionada, né? O Bastos.
Botafogo fez contratações. Assim, uma coisa tá clara também, o perfil de contratações. Gastou 500 milhões, contratou Nathan Fernandes, pagou pelo Jefinho em definitivo, Elias Manuel, Juan Cruz, jogadores jovens, né? Claramente uma estratégia para você contratar para holding, né? Para o grupo de clubes. O Jair, zagueiro, que tá muito bem. Mas são contratações nesse sentido. Talvez as contratações que o torcedor mais espera estejam guardadas pro meio do ano, quando mais uma vez o Botafogo vai tentar atacar o mercado ali de maneira um pouco mais firme para ir entregar ao técnico aquele up, aquele plus de 2, 3 jogadores que mudam muito o nível do elenco, até porque tem a Copa do Mundo de Clubes, né? O Texon não tá falando que é tão importante, então provavelmente ele vai investir bem no meio do ano de novo. Renato Paiva conta com Wesley, ex-Corinthians, no Botafogo para o meio do ano. Então já estão cravando o acerto aí, né? Que o Wesley está certo e vai chegar aqui assim que abrir a janela no meio do ano. Agora vai, quase contratado pelo Botafogo na primeira janela de transferências de 2025, Wesley, atacante do Al Nassr e ex-Corinthians, pode chegar no meio da temporada. Segundo o comentarista Beto Júnior do Charla Podcast, o técnico Renato Paiva confidenciou que conta com o jogador. Esse Botafogo já começa o ano mais encorpado, mesmo sem Almada e Luiz Henrique. Já é certo que vão chegar o Wendel e o Wesley, a dupla WW, né? Ex-Corinthians, Renato Paiva disse para mim no camarote que já tá certo, afirmou Beto Júnior. Essa quinta-feira, o comentarista que almoçou com Renato Paiva na última quarta, juntamente com outros integrantes do Charla Podcast, voltou a apontar acerto com o atacante de 20 anos ao falar sobre o Botafogo. O que pode atrapalhar o Renato Paiva é que adversários principais estão chegando de abril para maio e ele está em fevereiro. Com relação ao avanço na questão do entrosamento, parte física, plano de jogo, que os times que começaram o ano em janeiro já estão avançados e nós estamos atrasados, mas é aquilo. Final do ano, nós chegaremos com um físico mais em dia do que eles, né? A pressa dele é essa, por isso ele lamenta tanto não ter o Wesley e o Wendel, que só vão chegar no meio do ano. O Wesley esteve próximo do Botafogo por empréstimo ao fim de fevereiro, mas não houve acerto financeiro com o Al Nassr. A acionista da SAF Alvinegra, John Textor, afirmou que espera retorno da negociação um dia, mas ou seja, nos bastidores já deve estar rolando aí, né, negociações, deve ser quase certo que o cara vem pro Botafogo pro Paiva falar isso pros caras, né? E segundo o Jorge Nicola, Naves aceita a proposta do Botafogo com salário 85% maior. Obrigação de compra junto ao Palmeiras é de 5 milhões de euros, ou seja, moleque chegando, se render, deve ter meta de bater, né? Meta de tantos jogos como titular, tantos jogos sem sofrer gol, etc. O Botafogo é obrigado a comprar ele pelo valor do passe fixado. O jornalista Jorge Nicola trouxe nesta quinta-feira, 10/4, novidades sobre a tentativa do Botafogo pelo zagueiro Naves, do Palmeiras. De acordo com ele, o defensor já aceitou proposta alvinegra, mas não há acordo entre os clubes. Segundo Nicola, o salário de Naves passaria de 150 mil para 280 mil, aumento de 85%. Além disso, a promessa de que ele seria mais utilizado, especialmente nesse período sem Bastos, que está lesionado. Jorge Nicola afirmou ainda que a proposta do Botafogo é de empréstimo com obrigação de compra ao fim do Campeonato Carioca do ano que vem, por 5 milhões de euros, 33 milhões de reais na cotação atual. O Palmeiras não tem interesse em fazer negócio com o Alvinegro. O diretor de futebol alviverde, Anderson Barros, nem sequer tem retornado ligações de Diogo Silva, empresário de Naves. Bom, então o Botafogo com o garoto já está acertado já. A proposta que o Botafogo fez foi essa, mas depende do Palmeiras aceitar. O Palmeiras, pelo que eu sei, o empresário do jogador e o jogador estão pressionando o Palmeiras, mas ele não tem obrigação nenhuma de aceitar. Essa é a complicação. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão 2.0, tá? Com vídeos mais curtinhos para você. Ali em cima nosso Pix do canal e e-mail para contato para parcerias. Aqui em cima Live Pix, tá? E tamo junto sempre. Um abraço, até o próximo vídeo.